Salmo 132, versículo 9, que diz: vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis. Vamos exultar e louvar ao Deus da vida que se encontra conosco. Celebramos esse culto em nome do Deus Criador, em nome do Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e em nome do Espírito Santo, o Auxiliador. Amém. Nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Aumentou contar a miséria, venha Jesus, sai de luz e a vacina crá. Aumentou contar a miséria, venha Jesus, sai de luz e a vacina crá. Cai nova os miher, cai nova os miher, cai nova os na ganza groda crá. Cai nova os miher, cai nova os miher, cai nova os na ganza groda crá. Come truda, ceia, ceia, luce, venha Jesus, sai de luz e a vacina crá. Come truda, ceia, ceia, luce, venha Jesus, sai de luz e a vacina crá. Cai nova os miher, cai nova os miher, cai nova os na ganza groda crá. Cai nova os miher, cai nova os miher, cai nova os na ganza groda crá. Por estarmos reunidos na presença do Senhor, reconhecemos e confessamos humildemente as nossas fraquezas, limitações, imperfeições, nossos pecados. Oremos. Muitas vezes, Senhor, fugimos da Tua presença porque não queremos ser reconhecidos em nossos delitos, em nossas faltas. Esquecemos que Tu és o Senhor de nossas vidas e sabes tudo o que acontece em nossa volta, sendo impossível fugir de Tua presença. Perdoa quando agimos de acordo com a nossa vontade de uma forma egoísta. Perdoa quando queremos nos justificar diante de Ti e fugir de Tua graça. Perdoa quando a esperança da concretização do Teu reino se afasta do nosso viver. Somos criaturas Tua e necessitamos do Teu perdão e do Teu amor. Por isso pedimos, Senhor, o Teu perdão e a Tua misericórdia. Amém. Deus ouve o nosso pedido de perdão e nos perdoa. A partir do perdão de Deus, podemos servi-lo em amor. Jesus Cristo disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Assim, posso declarar que os seus pecados estão perdoados em nome do Trino Deus. Gratidão, perdoa-te, tu comigo estás, teu amor mostraste a mim, aleluia. Gratidão, gratidão.
Eterno Deus, damos-te graças pela vida que tu nos dás. Damos-te graças pelas sagradas Escrituras, que chegam até os nossos dias. Damos-te graças pela vida do apóstolo Paulo, que chamou os Gálatas à razão e anunciou que somos aceitos em teu amor. Damos-te graças pelo teu agir, que vai ao encontro de nossas vidas, que tantas vezes estão em pedaços. Que o anúncio da tua palavra encha o nosso coração de júbilo. Dá-nos ouvidos atentos e coração que acolhe a tua palavra de vida. Por Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo vive de eternidade em eternidade. Amém. Louva-nos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louva-nos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nós encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ouçamos agora a leitura do Evangelho de Lucas 7:36, 8:3. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto,
desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu aos meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas por espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Guza, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, inicio essa pregação com 2 perguntas. Podemos fazer algo por nossa salvação? Seguir leis, rituais e regras nos aproximam mais de Deus? Hoje a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela quer nos ensinar. A carta de Paulo é destinada aos moradores da Galácia, na Ásia Menor, onde havia fortes tensões, fortes brigas. Havia cristãos vindos de outros povos, com tradições diferentes, e havia cristãos vindos do judaísmo. Esses últimos pensavam que os cristãos deveriam submeter-se ao cumprimento integral das leis, a fim de poder subsistir diante de Deus. Em outras palavras, segundo eles, era preciso conquistar o amor de Deus por própria força, com dedicação. Por estas dificuldades é que o apóstolo Paulo escreve a carta onde a mensagem central é a salvação em Cristo, oferecida pela graça de Deus, filiação divina na fé em Jesus Cristo. Agora que sabemos um pouco do contexto da comunidade dos Gálatas, vamos ouvir um trecho desta carta que é a perícope para este 4º domingo de Pentecostes. Vem da carta aos Gálatas, no capítulo 2, os versículos 15 a 21. O fato é que nós somos judeus de nascimento, e não pecadores, não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim, fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus. Então a morte de Cristo não adiantou nada. Até aqui esta leitura da carta de Paulo aos Gálatas. Irmãos e irmãs, nós temos aqui um apóstolo empenhado em ensinar as pessoas com todas as forças em favor dos solos Cristos, do somente Cristo. É a fé em Cristo que fundamenta a nossa salvação e a nossa liberdade. Na fé em Cristo não existe mais diferenças. Não é mais o cumprimento da lei que pode ser apresentado diante de Deus como um escudo protetor, mas somente Cristo, o que Ele faz e a fé. Isto para todos indistintamente. Esta é a grande batalha do apóstolo Paulo. Ele luta em suas colocações em favor da vitória da graça sobre as obras da lei. E toda vez que se voltar a colocar as obras da lei como condição para a salvação, Cristo morreu em vão. A partir da justificação por graça e fé, já não precisamos mais preocuparmos com méritos próprios, porque sabemos que nós já somos aceitos por Deus em Jesus Cristo. Não há mais necessidade de competição para conquistar algo ou, portanto, para estarmos perto de Deus. Mas, pela fé em Jesus Cristo, nós estamos livres para ir ao encontro das outras pessoas. Cientes de que a justificação que nos foi dada em Cristo Jesus não levou em conta o nosso esforço, a nossa posição social, as nossas virtudes, nossas riquezas, podemos aceitar aqueles que estão ao nosso lado, com suas necessidades e anseios bem concretos. E por eles empenharmos, sem antes avaliá-los por esses valores. Pois somente no versículo 16 é dito 3 vezes que o ser humano não é justificado por obras da lei. Em Jesus Cristo, a alegria da libertação conduz à gratidão que leva ao servir. Porque a justiça ela é sempre alheia e ela é recebida gratuitamente. A fé é o risco de referir-se exclusivamente a Jesus Cristo. Ela, no entanto, não representa mais uma obra ou mérito do ser humano, pois não é a fé como produção do ser humano que a justifica, mas a fé em Cristo Jesus, que no Evangelho me dá a fé nele próprio. A fé é recebimento, não é conquista. Ela é a ação do Espírito Santo em nossa vida. E por isso que a grande e decisiva descoberta de Martim Lutero, de que Deus não me aceita com base nas minhas obras, mas me ama incondicionalmente, me justifica pela fé. Não foi sem consequências na história humana, sem a experiência pessoal da fé de Lutero, a reforma não teria acontecido. E a afirmação do apóstolo Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ela marca um novo momento da vida do apóstolo. Isso também vale para a comunidade. A morte para a lei equivale à crucificação. E a vida mediante a fé equivale à ressurreição. E aqui é apontada a dimensão ética da existência cristã. Nela, autenticidade e coerência são fundamentais. A consequência é clara. Se a aceitação de Deus passa pela observância da lei, então Jesus morreu em vão. A justiça da lei, ela anula o que Deus fez por nós em Jesus Cristo. A graça de Deus fica, então, invalidada.
E no fundo, o apóstolo Paulo sabe que duas maneiras de viver estão em jogo. Por um lado estão as atitudes egoístas, ou os desejos da carne, o desejo do ser humano de se firmar e mostrar que é o centro. E de outro, as obras do Espírito. Viver no Espírito é próprio da pessoa libertada por meio da fé em Jesus Cristo, por meio da morte e ressurreição de Jesus. Assim como Jesus viveu a vontade do Pai, guiado pelo Espírito Santo, entregando-se por inteiro, assim também as pessoas cristãs. Elas recebem a graça de uma vida nova, que se manifesta no amor e no servir. Como disse Lutero, pela fé, a pessoa cristã é livre de tudo e de todos. Pelo amor, ela é servidora de tudo e de todos. A salvação é de graça. Cristo nos alcança somente pela fé. E ouvimos também neste culto o Evangelho, falando da mulher que lava os pés de Jesus, unge-os e seca com seus cabelos. E ela não faz isso para buscar mérito. Ela faz isso como reconhecimento, como evidência de vida junto de Jesus. E esse reconhecimento que nós podemos viver e vivemos a partir da fé em Jesus Cristo. A justificação pela fé proporciona uma vida para Deus, marcada por Cristo, por sua morte e ressurreição. Essa identificação total com Cristo deve ser compreendida como uma referência ao batismo, pois o batismo não significa simplesmente a justificação passiva do crente, mas é também um ponto de partida para o discipulado, para o caminhar com Cristo. Lutero afirmou ao longo da sua vida que somente a fé em Jesus Cristo salva as pessoas. Assim também nós hoje, como Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, continuamos afirmando: somente a fé em Jesus Cristo salva. Somos contra toda e qualquer forma da transformação da fé num negócio, pois não é possível negociar com Deus. Deus nos oferece Jesus, o Cristo, para nossa salvação. Não porque nós merecemos pelo nosso bom comportamento, ou porque eu estou doando bastante dinheiro para a igreja, mas porque Deus quer e porque Ele nos ama como seus filhos e filhas. Como o apóstolo Paulo também testemunhou aos Gálatas, no versículo 21 do nosso texto: eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. A graça é um convite de Deus, que não podemos obter sozinhos. A graça é um presente que nos foi dado por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não siga leis ou regras para obter o amor de Deus por esforços próprios. Siga Cristo, que já te salvou. Creia e siga firme na tua fé. E assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Como comunidade de fé, nós testemunhamos a nossa fé em Jesus Cristo. E podemos fazer isso publicamente também, a cada momento, com as palavras do credo apostólico. E assim confessamos juntos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso.
de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Justo é, Senhor, nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras. Justo é, Senhor, nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras. Certo estás, os que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Certo estás, os que te invocam, de todos que te invocam em verdade. De acordo com o Plano Nacional de Ofertas da IECLB, as ofertas do dia de hoje são sinodais. Isso significa que cada sínodo define o destino das ofertas. Você pode ofertar através do aplicativo da IECLB ou em sua comunidade. Ao ofertar, lembramos que tudo provém de Deus, assim como lemos em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Que Deus abençoe as dádivas e as pessoas doadoras. Oremos. Senhor, Deus misericordioso, por meio da Tua palavra, Tu nos encorajastes para que tenhamos fé. Tu nos dás forças para amar. Mostra-nos os caminhos de perdão. Ouve nossa oração para que verdadeiramente sejamos Teus seguidores e Tuas seguidoras e encontramos espaços onde Te possamos servir com gratidão e amor. Cuide dos doentes e daquelas pessoas que estão sós. Elas necessitam de nossa presença. Esteja junto das famílias enlutadas e das pessoas infelizes. Elas necessitam de nosso consolo. Guarde as pessoas famintas e as perseguidas. Elas necessitam da nossa ação. Olha por nossos jovens. Eles necessitam de nosso exemplo corajoso. Concede-nos a visão, a força, a decisão para uma vida em amor, através do Teu Espírito Santo, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. A sombra vai se abrindo quando a noite cai e vão surgindo tantas luzes de um dia que jamais há de se acabar, de um dia que há de começar sempre, porque sabemos que uma nova vida aqui nascida ninguém mais cancelará. Se tu vais agora, amanhã
presença, o deserto acabará. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. Queremos permanecer na bênção e no amor, no cuidado do nosso Deus. Tu que estás acima de nós, abençoa-nos. Tu que estás abaixo de nós, carrega-nos. Tu que estás ao nosso lado, fortifica-nos. Tu que estás à nossa frente, guia-nos. Assim te abençoe o Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.